o meu canal ainda, não acompanhou os vídeos, né? Eu tenho uma história aí, digamos, no digital, como o pessoal fala aí, mas uma trajetória um pouco peculiar, né? Porque desde sempre eu sempre gostei desse negócio de empreender. E, bicho, se você me falasse, sei lá, quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, que a gente vai chegar lá também, de finanças, que eu pararia em automação, é, eu falaria que você estaria maluco, né? Que uma coisa que eu não pensava seria entrar nessa parte técnica, né? Mas os caminhos foram me levando até lá e eu vou te explicar por quê. Então, eu sou formado em administração, igual eu sempre falei, desde criança, eu sempre entrava em qualquer loja, em shopping, eu ficava assim, nossa, quanto é que essa loja fatura? Ah, mas gasta com funcionário sem entender nada, nada de nada. Então, com, sei lá, 12 anos de idade, eu falava que queria fazer administração, porque eu achava que esse era o caminho, né, para ter uma empresa, e fui fazendo, né. E aí, fui adentrando a questão da Bolsa de Valores, principalmente porque era uma questão relacionada a empresas, né? Eu comecei a entender ali que cada ação ali era de uma empresa. E você entendendo a empresa, você tinha possibilidades ali de, digamos, ganhar basicamente com o seu conhecimento sobre as empresas. Então, investi em ações pela primeira vez quando eu tinha 15 anos de idade. E aí eu comecei a trilhar um caminho nessa parte de investimentos. Até que em 2019, se eu não me engano, eu criei o canal Investidor Sem Grife. Tá no YouTube lá, até hoje, né? E nesse canal eu comecei a ensinar um pouco mais de educação financeira, de uma maneira geral. Estilo Primo Rico, né? É o Primo Rico que deu errado. E aí, escrevi um livro sobre finanças, ele até fica ali, às vezes eu falo, tá ali aquele, fundamentalmente, lições dispensáveis para investidores de sucesso, foi publicado pela mesma editora de Pai Rico e Pai Pobre, o canal chegou aí em 50 mil inscritos, esse livro também ficou no top 15 de dinheiro na Amazon, então assim, foi muito bacana. E nesse período, criando isso, eu fui aprendendo várias coisas que posteriormente seriam uma base muito importante para automação de uma maneira geral, né? Porque quando a gente fala de automação, a gente está falando do quê? A gente está falando de integração. Então, a Ficom e outras plataformas por aí, elas são integradores. Isso significa que a gente pega vários outros aplicativos e coloca ela dentro da Ficom, faz a integração entre várias aplicações diferentes, né? Então, todo o conhecimento que você tem no computador, eventualmente, vai ser útil de alguma forma. Até aprender a lidar com a interface das aplicações vai ser útil para você, tá bom? Então, isso vale muito para as pessoas que estão meio perdidas, né? Estão tentando agora com automação, mas já passaram por várias coisas dentro da internet, querer ganhar dinheiro em casa, não sei o quê. Automação, o bom é que qualquer coisa vai lhe ser útil. Tudo que você já fez até hoje vai lhe ser útil, tá? Então, isso é uma coisa legal. Então, nesse período de Investidor Sem Grife, eu aprendi várias coisas. Aprendi a CRM para ter contato, para montar a lista, para lançar o livro. Fiz também questão de automação de e-mails também durante esse lançamento. A organização de produção de conteúdo, a organização de uma maneira geral foi muito útil também. Aí teve questão de edição de vídeo, criação de sites, também já tive experiência com e-commerce, então várias coisas aconteceram nesse período. Experiência de e-commerce também, que eu fiz uma loja que eu tenho, do Sem Grife, né? Do lado do Investidor Sem Grife. Enfim, foram várias coisas que, sem dúvida nenhuma, aceleraram muito minha aprendizagem posteriormente na automação, tá? E aí, chegou um momento que, após eu fazer várias automações básicas para negócios próprios, eu decidi que eu também ia prestar serviço. Isso faz cerca de 4 anos, aproximadamente 4 a 5 anos ali. Eu tenho 5 anos na automação, mas prestando serviço menos, né? E aí foi quando eu realmente comecei a aprender. Então, sem dúvida nenhuma, quando você começa a ver várias e várias possibilidades ali no mercado de empresas diferentes, você começa a aprender de maneira realmente exponencial. E você também passa por muito sufoco, tá? Mas faz parte aí. Então, durante esse período ali de transição, de utilizar a automação dos meus negócios digitais, criando blogs, criando redes sociais, eu já faturei mais de R$1 milhão, tá, gente? Então, assim, foi um salto muito grande de um pequeno canal no YouTube falando de finanças que não vendia curso, assim, para
ter bastante dinheiro faturado com blogs, redes sociais. Foi um salto muito grande, eu só consegui graças às automações, tá? Então, desses negócios, eu já tive esse faturamento fora a prestação de serviço, tá? Isso é contabilizado nas plataformas digitais. Eu fiz até isso aqui eu programei também sem no code, tá? Deixa esse tablet aqui que tem, por exemplo, o meu faturamento nas plataformas, tá? Então, eu deixo esse faturamento assim, na grande parte, origem de blog, tá? Mas, fato é que essa história começou por aí, né? Eu fui com questões de finanças, tendo que automatizar um detalhe ou outro, e bum, fui adentrando cada vez mais no universo da automação e criando negócios que são embasados na automação, tá? E principalmente por esse caminho aqui. Eu cheguei até alguns funcionários, tá? E percebi que dava uma dor de cabeça muito grande. Eu sei que a maneira que... você quer faturar 1 milhão por mês. Eu acho quase impossível você faturar 1 milhão de reais por mês sem funcionário. Vai ser bem difícil. Mas, se você quiser limitar o seu ganho, mas ter a automação como seu principal funcionário ali, dá para você faturar muito dinheiro, dá para você fazer muita coisa e simultaneamente, porque realmente são seus funcionários. Às vezes a gente fala esse negócio de automação, são seus robôs, sabe? A gente fala essas coisas assim, e parece meio sensacionalista, né? São funcionários trabalhando por você e parece mesmo meio sensacionalista, mas eu sou a prova viva de que é literalmente isso. É um negócio realmente muito surreal para quem está de fora e não entendeu ainda o real potencial de inteligência artificial e automação, tá? Sobre automação, entrando nisso, né, o que eu costumo falar de automação é o seguinte: automação é inteligência artificial no seu potencial máximo. E é isso que você tem que ter em mente quando você vai começar a utilizar automação. Então, muitas pessoas que estão aprendendo inteligência artificial, elas estão na frente da maioria das pessoas que estão querendo empreender nesse segmento, né? Mas quem realmente está na frente dessas pessoas que já estão aprendendo inteligência artificial é quem está aprendendo automação, porque é realmente a inteligência artificial no seu potencial máximo. Então, é como você consegue escalar projetos de inteligência artificial, tá? E de uma maneira simples, no seguinte sentido. Não estou falando que você não vai passar dor de cabeça, não. Se você está aqui, provavelmente já passou várias, né? Mas estou querendo dizer o seguinte, que você, sem precisar ter uma base gigantesca, em nada praticamente, você consegue começar a fazer suas primeiras automações. Por quê? Porque não depende de código, né? Isso é muito bom. É no máximo uma formulazinha ou outra que a gente vê no próprio Excel. Então é algo muito básico se a gente parar para pensar. O que eu não quero falar, que senão vai ter problema. Mas é simples, com potencial e um retorno, um retorno potencial absurdo, tá? Então, assim, bicho, se você ainda não está convicto que isso pode trazer retorno, é porque você não entendeu ainda o potencial verdadeiro das automações, tá? E eu acho que a maioria das pessoas que começam nas automações não percebem esse potencial. Inclusive eu, óbvio. Você vai fazendo uma automação de e-mail, você vai fazer sua primeira automação de e-mail ali, você cai numa plataforma, faz sua primeira automação de e-mail ali, você não tem nem ideia, você só estava procurando por uma solução, encontrou e fez. Não tem nem ideia do potencial verdadeiro. E se você está aqui, provavelmente você tem. Você já está começando a ter essa ideia, tá? E aí, gente, eu coloquei aqui os tipos de automações que mais vendem, né? Aí, do ponto de vista de serviços, mas para ilustrar que é possível fazer muita coisa. Nem vou ler tudo aqui, porque é só um detalhe para vocês verem aí, mas é que dá para fazer muita coisa. E o bom das automações é que, para quem você vai prestar o serviço, é um ganha-ganha. Você vai ganhar porque você está prestando um serviço, né? Então, é óbvio que você vai ganhar pelo serviço prestado, mas a pessoa que te contrata, na grande maioria das vezes, ela tem um retorno tácito ali, ela tem um retorno que é explícito, é fácil dela perceber que valeu a pena. Por exemplo, imagina você diminuir o seu tempo de WhatsApp respondendo cliente, um caso básico, mas imagina você ter que parar de ficar mexendo quadro no Kanban, no ClickUp, no Notion, seja do que for. Imagina você fazer uma automação de recuperação de carrinhos para você vender mais. São coisas que o empreendedor para o qual você vai vender o serviço, ou o gerente de uma empresa para que você vai conversar para vender o serviço, percebe facilmente o resultado. Ela percebe que aquilo ali valeu a pena, sabe? É fácil dela perceber. E por isso que é o ganha-ganha, e por isso que
tantas pessoas estão migrando para a prestação de serviço de automação, tá? Então, outras coisas que eu deixei de exemplo aqui, o que dá para fazer. E, além de prestar o serviço, igual eu já falei para vocês, negócios próprios. Automação te dá funcionários para colocar em prática suas ideias sem você gastar o tempo que outrora você teria que gastar para colocar em jogo algo que você tinha na sua mente, um empreendimento digital que você tinha na sua cabeça. Você consegue fazer graças às automações, tá bom? E mais, escalar, ter múltiplos negócios, tá? Maravilha. Agora a parte eu acho que é mais interessante, né? Que eu falei lá no grupo para vocês também sobre isso, que é a questão de clientes, né? Então, a gente não pode descartar a questão de como conseguir clientes utilizando da própria automação, né? Então, você sabia que todos os dados que estão lá no Google, por exemplo, de Google Maps e tudo mais, são dados públicos que você pode, por meio da automação, pegar esses dados. Então, se você quiser, por exemplo, filtrar lá no Google Maps para pegar todos os pet shops da sua região, você consegue. E assim você pode entrar em contato também com várias pessoas de maneira automatizada. Mas calma, a gente não está falando de spam, a gente está falando de uma automação inteligente. A gente não pode confundir automação com spam. A gente não ganha na força, a gente ganha na inteligência. E é por isso que você vai pelo caminho da automação. E isso significa o quê? Que você não vai mandar e-mails generalizados para todo mundo com o mesmo escopo. Não. Primeiro, você filtra por segmento, tá? Isso é uma maneira muito óbvia para você ter uma comunicação melhor com o seu possível cliente, tá bom? Segundo, você utilizando automação para conseguir um cliente, na hora de você conseguir marcar uma reunião, a tão sofrida reunião que você conseguir marcar e ter essa reunião com o seu cliente, você vai poder falar, saber que eu te encontrei por meio da automação? O olho de empreendedor já brilha quando você fala, olha só, a gente tem vários possíveis leads por aqui, né? O olho do empreendedor já, caramba, o cara está conseguindo um cliente porque ele manja de automação. Então, assim, é um argumento de venda você conseguir um cliente de automação por meio de automação. Então, aqui, por exemplo, você chega para ele numa reunião de vendas que você conseguiu marcar depois do scrape, da remoção de dados do Google Maps, por exemplo, para você conseguir os leads, né? Você fala com ele, sabia que o e-mail que eu te enviei foi automático, eu fui ver aqui agora. Isso é uma possibilidade que você tem para mostrar ali de uma maneira implícita o seu conhecimento em automação, tá? Mas tem uma coisa que é mais importante do que isso, que é a maneira que você vai entrar em contato com o seu possível cliente, tá? Independentemente de onde ele vem, se vem do Google Maps, não importa. Mas uma coisa importa, ninguém quer saber o que você faz. Ninguém quer saber que você é gestor de automação, tá? Você nunca vende algo falando, eu sou um gestor de automação com 5 anos de experiência. Ninguém quer saber. As pessoas querem saber o que você já fez de prático, né? Quais resultados você já deu para outras empresas. Por quê? Porque assim você está vendendo de verdade. Assim você está mostrando o que aquela pessoa que é seu lead e que você quer que ela se torne o seu cliente, o que ela vai ganhar te contratando. Você não quer que você fala assim, me contrata, ninguém vai te contratar com você falando me contrata. As pessoas vão te contratar porque você vai mostrar os resultados que você já teve, tá bom? Então você entra como em contato com uma pessoa? Seja por e-mail, seja pelo que for, tá bom? Oi, sou da empresa X. Fiz uma automação para você que eu acho que você vai gostar. Essa é uma maneira, tá? Por quê? Porque você já está oferecendo algo para a pessoa, tá? Você já está ali oferecendo para ela uma coisa. Só que tem maneiras ainda melhores de você fazer isso, tá? Que é o seguinte. Vamos lá. Se você falar dos seus projetos, você ganha autoridade instantaneamente. O que isso quer dizer? Se você chegar e falar assim, mês passado fiz um projeto para uma empresa, se você tiver permissão para falar, você fala, se você não tiver permissão para falar, você não fala, mas tive tal resultado. Resultado, o que são resultados, gente? Resultados, redução de custo. O que empreendedor gosta de ouvir? Redução de custo, aumento de vendas, tá? Isso aqui, o que brilha o olho dele fala assim, nossa, ganho de tempo. Então, são esses três pilares de vendas, tá?
Então, você vai falar dos seus projetos que já foram bem-sucedidos e que fizeram outras empresas, outros empreendedores ganharem ou tempo, aumentarem faturamento, aumentarem vendas e também você vai falar para eles a questão de você conseguir fazer com eles diminuírem custo, fazer com que eles diminuam custo. Isso é o que brilha olho e aumenta a sua taxa de resposta, tá bom? Então você fala dos seus projetos quando você for entrar em contato. Fiz tal projeto para os meus clientes, para o meu cliente tal, e ele teve tal resultado. Preparei um negócio aqui para te mostrar. Você tem um tempinho aí para conversar comigo? A maioria já vai se acostumando, gente. Isso é muito importante. A maioria não vai responder. E isso, por que eu tô falando que isso é muito importante? Porque se você for com a expectativa, mandei 30 e-mails hoje, ninguém me respondeu, vou parar, acabou. Aí você não vai dar sequência, tá? Mas, se você perceber que quando a gente tá falando de e-mail frio, né, que é isso daí, contato frio com alguém que não te conhece ainda, e você quer se apresentar para essa pessoa, passar a conversão dela de primeiro contato para uma reunião de 0,5 para 2% de conversão ali para reunião, do lead frio para uma reunião, já é uma diferença absurda. E essas técnicas foram justamente o que me fizeram ter esse aumento, tá bom? E é isso mesmo, tá bom, gente? Então, é uma taxa de você vai conseguir marcar a reunião com aproximadamente nessa porcentagem. É sério. Não é fácil. Mas o que eu tô querendo dizer é, isso aumenta muito a sua chance. E mais, depois do primeiro cliente, não é nem o primeiro cliente, mas depois dos primeiros clientes, as coisas vão ficando mais fáceis. De verdade, confia em mim. Você prestando um bom serviço o seu caminho para ser recomendado e para a roda começar a girar. Beleza, é isso. Tem uma questão de networking também, que depois eu não vou falar agora mesmo, que é o seguinte, as pessoas às vezes ficam falando muito isso de networking, você tem que ir para feira, você tem que fazer não sei o quê, tem que fazer networking, não sei o quê, e isso é uma meia-verdade, né? Por quê? Gente, networking é uma das maiores falácias recentes, né? Networking para conseguir cliente e tal. É muito verdade até um ponto. Você tem que mostrar que você é bom. Porque pensa no seguinte aspecto. Se você é uma pessoa que encontrou um tesouro no fundo do mar, tá? E precisa pegar esse tesouro aí. Você precisa dar um jeito de pegar esse tesouro, mas é muito difícil, quase ninguém consegue chegar lá nele e tal. E só você sabe daquela informação. O tesouro tá no fundo do mar, naquele lugar, mas você não faz a mínima ideia de como você vai pegar. Você vai fazer o quê? Você vai atrás de quem? Você vai atrás de um baita mergulhador, de uma pessoa que entenda muito disso. Você não vai atrás de a pessoa que foi mais legal que você, que te apresentou. Não, você vai atrás do melhor, né? Você vai atrás de uma pessoa boa. Por quê? Porque você quer o tesouro, né? Então, o primeiro passo para o networking, que todo mundo fala, é ser bom. Então, você precisa ser bom, tá? E isso tem tudo a ver com vendas também. Você apresentar os resultados para os seus possíveis clientes tem a ver com você ser bom. Não tem nenhum cliente ainda. Como que eu apresento resultados? Uai, simula com você mesmo. Sabe? Fala de você mesmo. Eu consegui reduzir o uso de WhatsApp de tanto para tanto, tá? Fala de você mesmo, fala de um negócio seu mesmo, oferece serviço de graça para alguém para ter essa referência para falar quando você entrar em contato, sabe? Então, assim, preocupe-se também em ser bom e não só em, vou me vender. Antes de se vender, confia. Se você sendo bom, vai facilitar muito, tá? Vai facilitar muito as vendas. E é isso. Quando você é bom, a pessoa sente confiança em você e você tem a possibilidade de cobrar mais caro. É o famoso nome no mercado. Você vai crescendo nesse mercado e você vai tendo a possibilidade de cobrar mais, de ter acesso a empresas maiores e por aí vai. É sempre uma roda, né? Você nunca pode pensar em um trabalho só como esse trabalho. Quando você faz um trabalho, você sempre pensa que com esse trabalho bem feito, você vai conseguir outros. Seja por indicação de quem te contratou, seja porque você vai citar como um projeto já feito posteriormente, tá bom?
É, fazer conteúdo também é uma ótima maneira de você conseguir clientes. Eu não tinha nem essa ideia quando eu comecei a empresa UP, né? Eu não fazia a mínima ideia que eu ia fazer isso para conseguir clientes de automação. Não era esse o objetivo. O objetivo era ensinar automação mesmo, vender cursos de automação, ensinar algo técnico, né? E que pudesse, de fato, mudar a vida das pessoas, porque, como eu disse para vocês, lá em finanças eu fracassei, né? Eu vi que muitas pessoas nessa questão de controle financeiro e tudo mais, não dependia de eu ensinar para ela como fazer um controle financeiro, mas dependia da pessoa querer fazer e eu tive péssimos resultados, as pessoas não queriam fazer, né? Então, com automação eu falei assim, não, agora eu posso ensinar as pessoas a mudarem de vida de fato, mas com outra vertente, né? Criando automações. Então foi assim que surgiu a empresa UP, eu não falei isso lá no início, mas depois que eu criei, eu comecei a ver o tanto de possíveis clientes que surgem, né, querendo tirar dúvida. Por quê? Porque você passou a autoridade mostrando, ensinando ali, né? Foi o que eu descobri depois. Não era, de fato, o objetivo, mas uma coisa eu falo para vocês. Não é todo mundo que gosta de mostrar, de dar a cara, né, de falar, mas se você tiver aptidão, é uma maneira boa de conseguir clientes, tá? Não colocaria como uma primeira maneira, tá bom? Com maneira mais fácil e nem, vou fazer um canal só para conseguir clientes. Eu não sei se eu faria só para conseguir clientes, como eu não fiz para isso, né? Mas com certeza é mais um fator da esteira, tá bom? É uma boa, é uma boa. Maravilha. Tá, é isso daqui. Que eu já falei para você de sempre falar dos resultados que você já entregou, tá? Isso aqui é só um guia mesmo. Eu tô falando aqui o que de fato rola no dia a dia aqui. E aí tem um grande segredo que é esse daqui, que é o que eu faço a minha taxa de conversão ir lá no topo. Isso daqui eu acho que o conteúdo é algo é, de valor, de conteúdo pago mesmo. Acho que isso aqui é um ápice nas vendas, que é o seguinte: se você fez um projeto que deu certo, vamos continuar no exemplo do pet shop, para um pet shop, entre em contato com outros pet shops oferecendo o seu serviço e falando dos ganhos que os concorrentes desse pet shop teve, tá bom? Isso é algo que eu chamei, né? Eu não sei se isso existe, mas eu percebi esse padrão e chamei de gatilho do concorrente. O que é esse gatilho do concorrente? É justamente incitar no empreendedor aquela inveja, que seja uma inveja do bem, né? Olha lá, o seu cliente está automatizando e está conseguindo ter mais retorno com isso, diminuir custo com isso, ganhando tempo com isso, vendendo mais com isso. Você vai ficar parado? Sabe? Então, isso foi o que eu chamei de gatilho concorrente, porque aumenta muito a sua conversão. Quando você fala que o concorrente, principalmente que ele conhece, que é no mesmo bairro, que é não sei o quê, quando você fala que um concorrente está tendo o resultado, ele quer, tá? E no meu caso, no meu nicho, eu fiz muito para escritório de advocacia, né? Já fiz para várias coisas, assim, de escritório de uma maneira geral. Já fiz para psicólogo. Psicólogo eu não cheguei a usar essa estratégia, tá? Mas quando você presta serviço para uma pessoa de um nicho, um player de um nicho, e depois aborda outros players desse nicho, o resultado é ótimo, tá bom? E aí é isso. O que eu costumo falar também, pessoal lá da minha própria comunidade também, eu vejo eles falando, eu vejo muitas pessoas muito boas e que estão tendo muitos resultados que já começaram, eram do tráfego pago, tá? E começaram a ofertar para os clientes que eles já tinham, começaram a ofertar para eles o serviço de automação. Então, ele já tem uma carteirinha de clientes ali e falou assim, pô, como é que eu vou aumentar o meu ticket com esses clientes que eu já tenho, oferecendo serviço de automação, tá? Então, esse normalmente um caminho que dá muito certo, tá? É um caminho do cara que era gestor de tráfego pago e vira gestor de automação. É um caminho que costuma dar muito certo, porque é um cara que já tem ali uma carteira de cliente, já sabe como é que aborda cliente, já tá ali envolvido nessa parte. E aí ele começa na automação, às vezes seja para resolver um problema, às vezes já buscando aumentar o ticket por cliente, para cada um dos clientes colocar mais dinheiro no bolso dele. Então, esse é um perfil de pessoa na automação que dá muito certo, tá bom? Obviamente, dentro da agência 360, que é essa agência que presta vários serviços, tem automação, né?
e design, web design e social media. E você perceba o seguinte, de todos, o que tem a curva de aprendizado maior é a automação. Então, muitas pessoas que já estão aqui, olha só, já estão aqui, não vão para cá. Por quê? Porque a curva de aprendizado é maior. Qual que é a consequência para vocês? A gente tem um mercado maior, porque muitas pessoas não querem prestar esse serviço. Então, eu diria que, por mais que você tenha experiência em outras áreas, vai te ajudar nas automações, isso é verdade, mas eu começaria por automação, por quê? Porque depois que você faz um bom serviço de automação, você consegue vender outros serviços, tá bom? Então você consegue para social media, você consegue para design, web design, você consegue para tráfego pago com uma facilidade maior. Por quê? Porque a maior curva de aprendizagem você já passou. Até mesmo se você quiser ser diferente de mim, né, e contratar outras pessoas para tomarem conta da parte de tráfego pago, tomar conta do design, tomar conta do social media, você pode também. Mas aqui é onde está o segredo do negócio, é onde a maior parte dos prestadores de serviço dessas áreas, das agências, não chegam, tá bom? Maravilha. Agora vamos falar de precificação aqui rapidamente, porque ao longo do tempo, principalmente depois que eu comecei a empresa eu fui descobrir que isso é algo bem individual, tá bom? E eu vou ser sincero com vocês, não é algo que eu estudo absurdamente. Não é algo, vou estudar detalhes de precificação, não. Sendo bem sincero, ao longo da minha carreira sempre foi um negócio de tipo, deixa eu ver aqui, eu segui isso daqui. É difícil, quanto que eu vou ter que aprender alguma coisa, não vou ter que aprender nada, eu já tenho um fluxo parecido e consigo utilizar a base dele. Beleza, o preço é esse. Sempre foi assim, tá bom? É a maneira certa, é a maneira mais profissional? Não, e não é isso que eu recomendo, mas vou te falar esses pontos aqui. Eu costumo precificar por dificuldade, número de fluxos, que é basicamente o trabalho que você vai ter, uma maneira de você conseguir mensurar ali o trabalho que você vai ter. Se tem uma solução personalizada ou não, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter que construir uma interface específica para aquela pessoa, para ela fazer o registro de alguma coisa, vai ter alguma solução personalizada para aquele cliente ali, exclusivamente, ou seja, não é só um fluxo de automação. Isso é importante você levar em consideração, obviamente, né? Além disso, isso daqui, isso aqui é muito importante, que é o que eu falei. Sempre quando eu ver um segmento, uma área, né? Seja qualquer coisa assim, seja um profissional liberal, psicólogo, seja um escritório de advocacia e tal, e eu nunca tinha prestado serviço para esse nicho, eu, como estratégia de negócio, sempre cobrei menos. Por quê? Porque depois eu tinha a possibilidade de ir lá e fazer o gatilho do concorrente, tá bom? Mas isso é algo meu e é uma estratégia do meu negócio que eu tô abrindo aqui para vocês. Sempre fiz isso. Então, é um nicho novo? Deixa eu ir devagarinho, porque esse cara vai ser útil para que eu consiga me vender para os próximos clientes do nicho, né? Então, tá aí também um fator. Por isso que sempre foi muito no feeling, para mim sempre foi muito no feeling essa questão de precificação. Tem um outro fator que eu não coloquei aqui também, porque é menos técnico ainda, né? Esse mês estou sem projeto, tá fraco. É óbvio que o preço diminui um pouco, né? Você quer meter bronca, você quer trabalhar. Então, assim, é óbvio que também tem a questão de oferta e demanda. Maravilha. Aí tem a questão do network que eu já falei para vocês. E a ordem, para mim, é sempre essa, que é uma ordem que é muito polêmica, muitas pessoas não concordam comigo. Cada um segue da maneira que quer seguir. Mas, para mim, você tem que... Não digo ficar excelente, absurdo, mas ser bom, saber o básico, feijão com arroz no mínimo, bem feito, saber fazer todas as automações, as principais automações, já ter feito algumas dessas principais automações antes de ir para o mercado conseguir cliente, tá? Justamente pelaquela questão que eu falei com vocês, você tem que ser bom, tá? A melhor maneira de você conseguir clientes é sendo bom, a melhor maneira de você fazer networking é sendo bom, porque as pessoas vão até você. Aí depois você se preocupa como que você vai transparecer o que você é bom, tá bom? E aí eu já falei aqui algumas maneiras, mas fato é, antes você tem que ser bom. E eu vejo que são duas características muito distintas, né? Normalmente o cara que é muito bom na automação, ele não é muito bom vendedor, tá? Então, tem muita pessoa que chega na automação porque é uma pessoa com cabeça empreendedora, é uma pessoa que vê o potencial da automação, aliada à inteligência artificial, né? Vê tudo isso e fala o seguinte, não,
eu quero ir lá e quero vender. Quero vender, porque eu sei que isso daqui vai me dar dinheiro, então eu quero vender. Então ela começa a queimar etapas ali e ela já vai querendo vender. E normalmente é boa de relacionamento, consegue vender fácil e tal, mas não tem a base. E aí é que ela vai se complicando um pouco, né? Enfim, o ponto é o seguinte: se você não tiver essa base, você vai passar uma dor de cabeça desnecessária e às vezes até ter que dispensar clientes. Já vi isso acontecendo. Foi vender antes de saber, acabou perdendo o cliente. Então, para mim, a ordem é essa. Isso não é o que a maioria dos gurus do digital falam. Todo mundo sempre falou, né? Eu lembro que eu acompanhava um desses gurus de marketing digital na época do investidor sem grife, né, para vender curso de bolsa de valores, né? Eu ficava vendo, todo mundo falou: "Não, vende antes, cria o curso depois". Eu acho que com a automação é muito importante você ser bom antes de começar a vender automação, porque isso vai te aliviar muita dor de cabeça, tá bom? E é óbvio que não quer dizer que você tem que saber tudo não, tá, gente? longe disso. Mas você tem que ter essa base sólida. E cada novo projeto, mais aprendizagem, isso é normal. Não quer dizer que você já tem que saber antes de pegar o projeto, não. Mas quer dizer que você tem que ter a base sólida ali. Aí depois, se você conseguir cliente, você vai conseguindo um cliente, outro cliente, mais um cliente, você vai começando a ter resultados, vai conseguindo ter aquela roda que eu falei para vocês, começa a engrenagem, começa a rodar. E aí você começa, eventualmente, a aumentar o seu preço, tá bom? E aí, gente, agora é uma das perguntas que mais tem lá. A gente estava até discutindo esses dias na comunidade lá da Ficonda a respeito de como você organiza seus clientes. Ah, eu tenho que ter uma conta por cliente? Ah, eu tenho que colocar todas na minha conta, não sei o quê. Como que você faz isso, né? Então, eu vou te falar o que eu acho que é o correto, né? O que faz mais sentido, porque quando você vai escalando, vai tendo mais clientes, vão surgindo algumas dificuldades que no início você não vai enfrentar. Então vamos lá. Qual que é o cenário ideal? É uma conta por cliente. Inclusive, vocês têm até um incentivo para fazer isso, que é lá na Ficom, tem uma abinha ali que você já deve ter visto, que é um cifrãozinho que é indique ganhe, né? E aí, quando você tiver um cliente que é um projeto que é bacana, tem alguns fluxos e não sei o quê, você vai lá e cria a conta para o seu usuário usando o seu link, tá? Você está indicando para o seu cliente, beleza? A conta. E isso vai facilitar muito a organização de vocês, beleza? Isso vai facilitar muito. Ter uma conta para o cliente vai facilitar muito. E além disso, você, se tiver clientes menores, para viabilizar o projeto, aí tudo bem. Tem uma conta com os seus clientes pequenos, tá bom? Você tem uma conta ali com seus clientes pequenos, por quê? Porque assim você consegue viabilizar o negócio e com a mensalidade deles você vai pagar tranquilamente a sua conta. E aí, gente, a questão de organização. Isso é muito importante, principalmente na questão da sua conta geral com clientes menores dentro dela. Aí você vai ter que ter muito cuidado nisso, porque você sempre vai ter que colocar o nome do cliente nos nomes das integrações. Então, vou fazer um chatbot para o cliente 1. Você coloca antes cliente 1. Senão, vai virar uma bagunça fenomenal. E confia em mim, é importante você organizar isso de princípio, tá? Organiza isso antes de escalar, antes de crescer, antes de ter vários clientes. Já cria esse hábito de organização dos seus fluxos de automação, tá? Beleza. Isso daqui é a parte de organização de clientes para você conseguir escalar. Mas também tem uma outra questão que eu nem coloquei aqui, que é dos acessos, né? Porque quando a gente está falando de integração, né? Quando a gente está falando de automação, a gente está falando de uma conta, não. A gente está falando de uma cacetada de conta, né? Então, como que você gerencia todas essas contas do seu cliente, né? Eu vou falar como eu faço. Tem duas possibilidades. A primeira delas é uma planilha padrão que você faria. Deixa eu parar de compartilhar aqui, compartilhar novamente, para a gente fazer para eu mostrar de exemplo aqui para vocês. Mas basicamente você seleciona todos os. Você vai colocar ali nome do cliente, você vai colocar plataforma e link de acesso, senha e usuário, tá bom? Então, coluna básica, tá? Uma planilhazinha básica que você consegue também filtrar. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Aqui. Ótimo. Seria algo mais ou menos assim. Cliente, então o nome do cliente,
Aqui você coloca usuário de acesso, né? Pode ser, depois senha, depois você coloca plataforma, aqui link de acesso, tá? Tô esquecendo alguma coisa, mas é basicamente isso daqui. Por quê? Aí você consegue filtrar por cliente, e aí você deixa em ordem, você dá um sort ali para deixar em ordem. Então, todos os seus clientes, eles ficam categorizados ali. Assim você tem um controle básico. Uma maneira melhor ainda, que eu acredito que a maioria de vocês conhecem, é pelo Notion. Você faz a mesma coisa, só que uma database, e lá tem um botãozinho de copiar e colar, acelera o processo. Mas é muito importante você ter esse controle. Outra coisa que é importante também, tem um navegador que se chama Dolphin, que na verdade não é um navegador, é um anti-detect, tá? Isso significa que você vai ter várias contas ali dentro, tá bom? Que é igualzinho o Google Chrome, tá? E aí você consegue ter uma conta para cada cliente seu, e aí você também gerencia também como se fosse uma abinha aqui no Google Chrome de usuário, você tem aqui dentro do Dolphin. É uma maravilha, tá bom? Eu utilizo muito isso para os meus negócios próprios. Por quê? Tem várias redes sociais. As redes sociais, elas começam a entrelaçar dados, principalmente por IP, né? Então, ela vai lá e consegue identificar ali que várias contas da mesma rede social estão usando o mesmo IP. Então, é do mesmo dono, e aí é contra as regras das plataformas de rede social você ficar fazendo isso, usando uma conta para alimentar outra e por aí vai. Então, o Instagram ficar repostando outro Instagram o tempo inteiro, isso daí é contra a plataforma, as regras, né? Então, você usa esse navegador aqui meio que para burlar isso daí e você poder ter vários negócios digitais. Até mesmo para blog é importante isso também, tá? Enfim, isso daí são eles chamam de fingerprint, né? Que são suas digitais na internet. Aqui você consegue passar, se utilizado corretamente, passar mais desapercebido aí. E é útil também, já que você vai ter acesso a várias contas, você pode utilizar o Dolphin aí. Beleza, gente? Agora, Pedro, se eu puder, eu gostaria de abrir para perguntas. Eu demorei um pouco menos de 1 hora, e aí dá tempo da gente conversar bastante aí. Que tal? Pode ser? Claro, Gustavo, com certeza. Pode ficar à vontade aí. Maravilha. Aí, o Rogério levantou a mão. Vou abrir a fila com o Rogério aí. Fala, Gustavão. Antes de mais nada, show de bola aí a apresentação. Só me surgiu uma dúvida, cara. O acesso, seja ele no Ficom, no Make, enfim, nas plataformas que você usa para vender uma automação sua, o acesso ao Ficom, ao Make, o usuário que comprou a tua automação, você passa o acesso para ele? Sim, maneira que eu faço, tá? Eu crio a conta, ele cadastra o cartão, tá bom? É o que eu costumo fazer. Então, no caso da Ficom, você vai lá, vai criar a conta do seu cliente com o seu link, aí depois você criou a conta para o seu cliente, você manda o acesso para ele, ele cadastra o cartão. Tá bom? Então, o seu ganho é único e exclusivamente no valor que você cobra pelo seu serviço. Você não ganha, por exemplo, na Ficom, você não ganha, por exemplo... Estou falando em vender para o cliente, tá? De repente, você agregar pequenos clientes em uma única conta do Ficom, por exemplo. Uhum. Ou até mesmo num chat GPT que você vai usar lá dentro de uma automação, enfim, qualquer coisa que você O negócio use. É o seguinte, isso começa a virar bagunça, tá? No seguinte sentido, isso é um erro muito comum, que é, por exemplo, você tem sua própria conta na OpenAI lá, e você começa a gerar chaves de API e utiliza para os seus clientes da sua conta da OpenAI. Vai dar merda, sabe? vai dar problema. Eventualmente o negócio vai crescer a um ponto de dar problema, e depois você não vai ter como chegar pro seu cliente e falar assim, antes você não tá pagando nada não, agora vai ter que pagar, tá? Pô, fica feio. Então você já se planeja para isso, já se organiza para que você fale com seu cliente desde o princípio que ele cadastre os cartões dele nas plataformas necessárias, e esse vai ser o custo. Óbvio que antes de fechar, você vai passar a estimativa dos custos, né? Óbvio.
Então você passa um custo que ele vai ter fixo de todas esses recursos, vamos dizer assim, mais o seu preço. Então, sei lá. Isso, mas a mensalidade de manutenção. São duas 100 coisas distintas. Ah, tá. 100, por exemplo, R$ 100 de ChatGPT, mais 20, 30 dólares do Ficom, Isso, mas coisa. isso vai direto para pro cartão dele. Perfeito. Beleza? Perfeito. Isso. Tá, entendido. E aí tem a sua mensalidade de manutenção, tá bom? Que eu costumo fazer o seguinte: tem o valor do projeto, mensalidade de manutenção, pelo menos 10%, tá bom? Se for um projeto grande que você não quer perder, diminui. Por exemplo, o projeto é grande, vai custar 10 mil, mas, mensalidade de 1.000 de manutenção ficou pesado. Diminui isso para fechar o contrato, né? Mas, via de regra, 10%. Sem querer dominar a sessão de perguntas, mas assim, eu juro Nada. que a última, eu não sei nem se você pode falar isso, mas, por exemplo, um chatbot de WhatsApp. Vou mandar uma mensagenzinha lá todo dia. R$3.500. Não entendi. R$3.500, é isso que você vai perguntar, né? De manutenção? Não, do projeto. Tá, você cobra o projeto 3.500. Isso. O desenvolvimento do projeto. E depois 350, 10%, manutenção. Por no mínimo, no contrato tem que tá lá, por no mínimo, X meses. Entendi. Maravilha. Obrigado. Beleza? Não, mas foi ótimas perguntas, que foram coisas que eu esqueci de falar mesmo, na parte de precificação. Então, eu costumo cobrar um valor cheio pelo projeto e depois eu costumo cobrar 10% de manutenção, de taxa de manutenção. Porque, gente, outra coisa, experiência, meus primeiros projetos não teve nada de taxa de manutenção. Mas vai precisar, pode confiar em mim que vai precisar. Óbvio, o contrato, às vezes, é muito mais fácil de fechar o projeto inteiro do que a taxa de manutenção, tá? É bom para vocês saberem isso também. Taxa de manutenção, às vezes o pessoal garra, não quer. Mas é importante, sempre vai ter coisinha. É impressionante, sempre vai ter um negócio ou outro. E aí, se não foi acordado antes, como é que você cobra, né? É bom já deixar tudo transparente, sabe? E com o tempo, com a experiência, você vai vendo que às vezes é melhor perder um cliente do que fazer o negócio errado, né? Davi. Davi levantou a mão aí. Deixa eu ver se... Aí. Boa noite. Tá conseguindo me escutar tranquilo aí? Tô sim, irmão. Pronto, tranquilo. Cara, eu comecei há pouquíssimo tempo na automação. Tô aprendendo ainda, né? Uhum. E aí, nossa, seus vídeos no YouTube, sensacionais, cara, maravilhoso. E, inclusive, logo mais eu vou estar adquirindo aí a comunidade, né? Porque parece ser muito interessante. Pô, um prazer. Minha dúvida principal hoje seria sobre o tipo de IA, certo? Então, tipo, quando a gente vai criar o agente lá pelo OpenAI, a gente tem várias opções. Tem o GPT-4, tem o GPT-3, o 3 Mini. Uhum. E assim, eu imagino que para cada tipo de operação, né, uma delas seja mais interessante, ou não necessariamente, ou você recomenda uma que vai ser melhor para todos. O que você diz sobre isso aí? Então, atualmente, muito pela questão de precificação, o 4O Mini tem um custo-benefício, assim, absurdo. Então, eu uso para tudo. Sabe, janela de contexto alta, preço excelente, então, uso para tudo. 4O Mini. Show de bola. Preço, eu não... No início, tinha muito essa diferenciação. Um agente eu achava melhor para uma coisa do que outro, um modelo eu achava melhor do que outro, mas hoje em dia 4O Mini tô usando para tudo, tá? Beleza. E nesse mesmo contexto, né, o que você acha sobre essas automações que mandam áudio ou que manda documento, manda texto? Esse tipo de automação, ele gasta muito, custa muito para a gente e, consequentemente, para o cliente? Você acha interessante estar fazendo isso, estar investindo nisso? Então, eu estava até conversando esses dias com o meu cliente sobre queria fazer ligação de telefônica mesmo, sabe? É uma automação bem legal, inclusive legal de fazer também, porque é um negócio bem, digamos, futurista, né? Eu não sei se vocês lembram, mas em 2015 teve uma apresentação do Google com IA. Foi uma das primeiras vezes que chocou mesmo, assim, né? A gente ficou, caramba, a gente achava até que vinha antes, que era basicamente um cara conversando com IA numa ligação telefônica. E todo mundo ficou assim, caramba, o que é isso? 2015, pensa quanto passou
10 anos para chegar os modelos para a gente mesmo, né? Mas, o que acontece? Nunca tive retorno, já fiz 2 vezes, nunca tive retorno, nenhum cliente quis continuar com isso, né? Porque realmente tem um custo adicional, e aí o que eu recomendo, que eu acho que vale muito a pena? Para essa turma que faz lançamento e tudo mais, lembrete, por exemplo, hoje tem live, isso é muito legal. Por quê? Você tem um escopo que você consegue precificar melhor ali, então não é uma conversa, né, que quando você fica conversando com a IA, o custo vai aumentando se a pessoa enrolar, né? Então, você consegue mandar recados por voz, então faz uma ligação que manda recado. Isso eu acho que é muito mais coerente atualmente, sabe? Faz muito mais sentido. Então, para lembretes, lembrando que fiz uma agora, lembrando que estamos na Semana do Consumidor, uma ligação de lembrete, sabia? É isso, sabe? E também, sempre lembrando, é muito importante, porque com automação, gente, a gente tem na palma da nossa mão, a possibilidade de fazer spam. Gente, spam não dá resultado, spam não dá retorno, spam não é a maneira certa de você fazer as coisas. E, atualmente, também as plataformas estão fechando o cerco para isso, né? Então... banindo, né? Exato. Então, assim, não é o caminho, mas, de qualquer forma, tá aí minha contribuição nessa parte de ligação, né? Alguém mais, antes do Rogério, que já fez uma pergunta, se alguém quiser fazer uma pergunta antes do Rogério, que levantou a mão. Alguém abriu aí o microfone? O Augusto. Pode falar, irmão. Fala, meu querido, beleza? Eu vejo suas aulas, eu vejo só o nome empresa 1P, mas eu não sei ainda qual que é o seu nome. É Gustavo. Ah, tá, Gustavo. Então, existe algum consenso sobre cobrança ali do agente de IA no WhatsApp? Existe, assim, uma média a se cobrar? Ou depende de empresa? Como que é isso? É óbvio que existem, mesmo no WhatsApp, isso também é uma generalização que a gente faz, né? Que eu respondi pro Rogério, né? Cobra 3.500 de implementação e tudo mais. Mas, claro que cada agente é de uma maneira, né? Detalhe, quando são aqueles fluxos que são mais elaborados? Vocês já devem ter se esbarrado com eles em, por exemplo, sabe, operadora de celular, tudo de agendamento de medicina diagnóstica, é um exemplo que eu costumo dar, que são mais complexos. É óbvio que não vai ser o mesmo preço. A gente está falando de coisas básicas, um chatbot de WhatsApp básico para profissionais autônomos, psicólogo, fisioterapeuta, mas assim, tá bom? Então, obviamente não é algo universal. É chatbot de WhatsApp, é esse preço. Isso é uma média também. E óbvio, você começando, você pode cobrar menos, você sendo mais experiente, pode cobrar mais, mas para dar uma lógica aí para guiar vocês nessa precificação. Eu tô com um exemplo, só para dar mais contexto, Claro. Eu tô com um exemplo aqui agora, que é de uma associação. E aí, assim, em outras coisas que eu já fiz e já vendi, eu cobrei bem mais barato. Mas no caso dessa associação, eu não cobrei o setup, porém botei uma mensalidade de R$1.000. E mesmo assim o cara continuou falando que interessado e muito bom, não sei o quê, e faz um orçamento aí e me manda para encaminhar para os diretores da associação, não sei o quê. Você acha que é um preço interessante? No caso, é um IA básica, né? Que usa a inteligência do WhatsApp, ela envia áudios também com a voz da IA e tudo mais, ela recebe áudio também, entende múltiplos arquivos que foram enviados através do WhatsApp. E responde áudio também. Bicho, áudio, tudo. Eu acho que se você conseguir fechar por R$1.000 por mês, mesmo sem cobrar o projeto e com uma taxa de permanência mínima, tá? Então, você tem que definir que vai cobrar R$1.000 por mês, mas tem que ficar no mínimo 6 meses, sabe? Para pagar o projeto também. Mas aí é fenomenal. Se você conseguir cobrar R$1.000 por mês no chatbot
de WhatsApp é fenomenal. Se quiser, pode me passar o cliente aí. Coloca uma fidelidade ali de 6 meses, então. Exatamente. No mínimo, a fidelidade que vai pagar o projeto, mais nessa linha como chama? Da precificação que eu coloquei. Então, vai pagar o projeto e mais os 10%. E com certeza, e vai bater e vai sobrar essa conta se você fechar por no mínimo 6 meses, tá? Uhum. E há hoje algum modelo que você tenha de tipo de apresentação para esse tipo de automação de WhatsApp? Você tem algum projeto nesse sentido comercial? Você tem falado bastante sobre comercializar, né? A parte mais de fazer grana, né? Além de somente criar, né? Você já tem alguns modelos de apresentação, assim? Não, mas você diz apresentação de slide para o cliente, ou apresentação de proposta comercial, ou apresentação de proposta, esse tipo de material relacionado à venda, ou alguma sugestão assim? Então, isso também é uma coisa que, digamos que eu faço errado, né? Eu já fiz uma automação que eu fiz um campo, eu fiz um formulário, uma interface, e essa interface eu preenchi os campos e formulava até com o logo do cliente, e formulava uma proposta para o cliente automaticamente. Já fiz isso. Não começou a ser um negócio que eu só fecho em reunião. Então, assim, reunião, eu marco sempre uma reunião. Então, não teve mais como eu posso dizer, essa formalização absurda, ela perde a importância. Isso é muito mais quando não tem uma reunião, né? Para mim, pelo menos, tá? Hoje em dia... Como você contornaria, então, nesse caso? Tipo assim, só para não ficar enrolando numa criação de um projeto, não sei o que, de uma apresentação. Tá, entendi. Você contornaria? Você está dizendo para mostrar como funcionaria para o cliente. Produto, para os outros. Eu já perdi muito tempo isso. Então, eu vou te falar uma coisa que eu já fiz no início, que eu acho que pode ajudar. Vocês não sei o quão ético mas eu não vejo nada muito errado, não. Que é basicamente, vejo uma empresa que está fazendo isso, normalmente empresas maiores, tá? Que está fazendo isso e fala assim, você quer um chatbot igual a esse daqui? Chama esse número aqui no WhatsApp, vê se você quer alguma coisa assim, desse jeito, que eu faço igual, sabe? Eu já fiz muito isso. Você quer assim? Você quer isso daqui assim, dessa maneira? E aí, com o tempo, você vai tendo os chatbots que você já fez, né? E aí você pode mostrar, obviamente. Eu tinha um da empresa UP, antes de ter empresa UP, antes de chamar a empresa UP, eu tinha o meu, que eu mostrava. Sabe? Antes de ser empresa UP, eu tinha o meu chatbot de atendimento como se fosse da minha agência respondendo, sabe? Então, era uma demonstração, era o chatbot mais redondinho que tinha, sabe? Eu pensei em estruturar um prompt para que o próprio prompt convença eles de que o chatbot é uma peça fundamental, como se fosse um funcionário numa entrevista, entendeu? E eles se vendendo para essa galera, porque automaticamente eles já conheceriam na prática como é que o negócio funciona. E aí eu acho e aí falaria do preço também, ele mesmo passaria a explicação. No chat o pessoal deu outras dicas também. Faz chatbot próprio e mostra para o cliente, que é a mesma coisa que o Guilherme também falou. O Guilherme está sempre lá na então, também. Nesse sentido que eu estava imaginando mesmo, de fazer um prompt, elaborar e ele mesmo ali. Mas toma muito cuidado. Faz um negócio como se fosse um atendimento mesmo para o seu cliente. Não faz um negócio tipo os benefícios sabe? Então tem que ser como se fosse o que vai ser para o seu cliente. Como se fosse o que vai ser para o seu cliente, faz para você, para sua empresa. Como para tipo assim, ele tem uma noção do que o cliente dele vai ter, né? Exato. Olha só, esse cara fez para a agência dele, então ele consegue fazer para mim. É isso que fica no subconsciente dele quando ele entra em contato, sabe? É a prova real mesmo ali de fazer. Exato. Eu sempre deixei muito no mano a mano, tá? Eu sempre gostei de responder os clientes. Eu fiz um número separado de WhatsApp. Você pode colocar no seu próprio número de WhatsApp que você entre em contato com seus clientes também. Mas eu tinha um número separado de demonstração, digamos assim. Ficou claro? Ficou, excelente. Maravilha, Augusto, valeu. Rogério, vou te passar de novo para todo mundo perguntar, depois você volta. Tiago.
Boa noite, Gustavo. Tudo bom? Boa noite, irmão. Parabéns aí pela apresentação. Tenho seguido você aí no YouTube, aprendido bastante. Estou iniciando também nesse ramo aí. Eu acho que talvez você já deve ter falado, mas não ficou muito claro para mim, tá? Exemplo, você comentou aí que no CSBot, né? Você vende aí a 3.500, depois 10% de mensalidade, 350. Mas aí todos os custos das assinaturas, por exemplo, se eu for usar um ZAPI, por exemplo, fica por conta do cliente mesmo. 100%. 100%. Todos os custos E dele. mais, no cartão dele, que eu falei para vocês, cria a conta, manda para ele colocar o cartão dele. E isso, não, volta a falar, porque vocês estão iniciando também, alguns de vocês estão iniciando, né? E às vezes eu fico cagando regra, mas é porque depois eu fui aprender e me deu muito trabalho para mudar tudo, sabe? E isso é muito importante, ter essa organização, porque no início eu falava assim, o importante é fazer projeto, colocava, às vezes, minha chave, porque eu ganhava muito dinheiro, né? Então, é volume, não sei o quê, furada. Começa a escalar de um jeito que não é bom. Então, tem que ser organizadinho com o cartão do cliente. Por quê? Para gerar transparência para ele. Porque senão você fala assim, não, me paga 350 para mim, 350 de ferramenta. Pô, quando tá no cartão dele, ele já sabe. Fica mais transparente também. Entende? Entendi. É porque, às vezes, eu tenho uma crença, né, que talvez, como a gente é pequeno, a gente começa pequeno, né? É ali pro amigo, é pro barbeiro, e talvez não fica tão, assim, convincente para ele, né? Porque talvez vai ficando caro. Ele é pequeno, não tem nada, vou lá e ofereço essa proposta para ele, aí daqui a pouco, talvez eu tenha que cobrar mais barato, né? Não 3.500, mas esse, Não, claro. 350 na mensalidade, por exemplo, mais os custos das assinaturas, talvez... para um primeiro momento que eu estou apresentando para ele, não sei se fica tão atrativo, né? Talvez é uma crença minha isso também. Então, o importante é você conseguir os primeiros contratos, né? Igual eu tô te falando, se eu fosse te falar o que eu fiz para conseguir os primeiros, seria totalmente diferente do que o que eu descobri que era o certo, né? Então, uma coisa eu já te falaria, para que eu mudaria desde o princípio, tá? Que seria essa questão de colocar o cartão dos clientes. Essa é a parte mais importante. Você quer, para fechar o seu primeiro cliente, cobrar R$100 por mês. Beleza. Quer fechar, quer fazer... Eu concordo. Mas não deixe esse negócio de você ficar responsável pelo pagamento das ferramentas que vão ser utilizadas, tá? É uma coisa que eu arrependo e tive problema. Tá, ok. Obrigado aí pela resposta. Valeu, Thiago. Agora é o Douglas, meu amigo Douglas. E aí, Gustavo, tudo bem? Fala, irmão. Tudo certo? Na verdade, a pergunta é um pouco diferente. Acho que você deu já tantos exemplos e tantos cases aí de cenários vendáveis, vamos dizer assim. Eu queria um pouco mais na contramão, até para a gente medir ali o poder da automação, né? O que foi a coisa mais ou diferente, ou que talvez você falou assim, cara, nunca nem imaginei fazer uma automação disso aqui, mas o cliente queria resolver a vida dele e eu acabei fazendo. Tipo, sei lá, agendamento de funerária. O que foi o negócio mais fora do comum, fora da casinha, que você vendeu assim de automação, que eventualmente talvez você nem conseguiu vender para outros clientes ali, para a gente ver qual que é o limite, né? Se é que tem limite de automação. Deixa eu abrir uma pasta aqui. Tem uma coisa, gente. Isso é uma coisa importante que eu nunca fiz e que... Eita. Que eu nunca fiz e que eu acho que que também na gringa bomba absurdo, que é a questão de o que chamam, né, para tentar deixar bonito, né, nicho hot. Bicho, é bizarro o tanto que tem de automação disso na gringa. É surreal. Eu participo de várias comunidades lá fora, né? É bizarro. É bizarro. O tanto de automação disso. E eu nunca fiz. E, na real, eu nunca nem tive proposta para fazer, mas não faria também, né? Então, eu já fiz para mídia, para jornal, já fiz para, igual eu já falei, para escritório de advocacia, alguns, já fiz para SaaS, nada muito que chame funerário, não. Já fiz para editora, já fiz para influencer de finanças,
Eu acho Mas que... assim, um fluxo que é fora do Ah. comum, né? Tirando assim, WhatsApp, tirando, sei lá, asas que a gente está mais acostumado, mais parte financeira, mais parte CRM, algum fluxo que seja talvez muito, muito, muito nichado ali, bem, bem diferente do tradicional, né? Pegando o Ficom, Make e concorrentes, a gente tem milhares Ah. ali de integrações nativas ali que um monte de coisa a gente não vai fazer, porque WhatsApp, rede social e automações todo mundo quer, né? Eu faço ali porque todo mundo já viu o valor daquilo, mas pode ser que tenha alguma outra coisa muito fora da casinha tradicional e que pode talvez trazer um lead interessante. Eu já fiz... Igual a gente já conversou também, né? Eu já fiz uma mudança muito legal de Zapier para Ficom, né? Porque é muito caro, então, cara, é mais um desses serviços que são evidentes, né? O custo-benefício é o ganha-ganha evidente, né? Mas me perguntaram também os fluxos mais complexos, depois eu posso mostrar alguns fluxos na própria Ficom aqui, para vocês verem os fluxos gigantescos aqui. Posso até falar o mesmo exemplo, Douglas, que eu acho que talvez seja o que você queira, que eu já fiz um scrape de grupo de Telegram. Então a pessoa, com um bot, ela gerava ela gera ainda, né? Ela gera um post lá, eu pego esse post do canal do Telegram dele e levo para outras plataformas. Então, ao invés de fazer uma interface específica, ele fazia a postagem que ele queria no Telegram, sabe? Ele usou o bot do Telegram, não sei se você está familiarizado com o bot do Telegram, mas ele utilizou o bot do Telegram para essa interface, né? Daí ele gerava o post, ia para o canal que não tem ninguém, o canal do Telegram, pegava esse post e mandava para o WhatsApp e para as redes sociais, sabe? Posso mostrar também quando terminar as dúvidas aqui. Fora isso, deixa eu pegar aqui outros cenários. Vou falar aqui alguns legais. Deixa eu ver. Tem, né? O que eu não sei se você já viu a aula, tem lá na comunidade, já fiz de promoções, né? Que o pessoal pede muito, né? De grupos de promoções. Até fiz um específico lá para a comunidade. Agendamento. Muito agendamento de postagem também, que a pessoa coloca em uma pasta no Google Drive e sobe o post, né? E aí tem dicas legais de você pegar e gerar legenda, tá? Não precisa ser necessariamente um IA que lê o texto. Tem criação e postagem de vídeos automáticas. Tem muita integração com o ClickUp, tá? Muita coisa com o ClickUp. Cheguei aqui no Integration, muita integração com o ClickUp e Notion, tá? Slide, criação de slide personalizada, parecido com o exemplo que eu dei também. Aqui, notificação de vendas tipo, aparecer no seu e-mail uma venda de afiliado nos Estados Unidos. Já peguei um player muito grande disso, que eu fiz uma automação para ele, que sempre quando ele fizesse uma venda numa plataforma gringa, ele recebesse uma notificação no e-mail dele. Isso foi bem legal também. Isso eu acho que talvez seja congruente com o que você tinha perguntado, de um negócio nada a ver, né? Então, um cara que é afiliado na gringa grande, brasileiro, ele queria notificação de quando ele recebesse uma venda. Sabe, igual notificação de Hotmart, de QIFI? Então, ele queria isso, e a maneira que eu encontrei foi por e-mail. E aí eu fiz para ele por e-mail, consegui fazer a integração e a raspagem de dados lá na verdade, uma plataforma que ele usava nem tinha API. E eu dei um jeito de pegar no front dele também. Essa automação foi bem legal. Acho que é isso. Não, show, obrigado. Vou levantar a mão aqui para não segurar o tempo todo e outra pergunta se der tempo. Fechou. Agora, Edmilson. Tá mutado. Aqui. Tudo bem Aê. com vocês? Beleza? Primeiramente, é um prazer estar falando com você e todos que estão participando. A minha história, acho que
seria interessante explanar um pouco. Eu tenho 60 anos e comecei a automação aí há poucos 4 meses. E eu tenho uma pergunta a foco, que é a seguinte: para aprender você também tem que gastar, né? Então, eu queria saber, eu ando testando, ando fazendo várias coisas, criando algumas automações, até dentro, porque tive empresa durante 35 anos, e se eu for falar os problemas que eu tinha lá, em questões de coisas que teriam que ser feitas, e a automação poderia fazer, dá para escrever um livro de umas 1000 páginas, tá certo? Então, até vocês estavam falando de questões aí, se estendendo um pouco, é que eu tô olhando meio para cima, que eu tô com a TV também, né? Que eu vejo você compartilhar a tela e eu não enxergo muito bem direito mais. Então eu preciso ver na televisão, tá certo? Questão de como cobrar tudo, como eu tinha uma empresa de serviços, eu formava preço, eu até já antevejo até como seria uma formação de um contrato, amarrado várias coisas em cima disso, porque era isso que eu também criava na empresa que eu tinha. Porque a questão da monetização do trabalho, que seria uma prestação de serviço, correto? Dá para fazer um contrato com várias amarrações aí, inclusive com cláusulas que podem ser encontradas até em outros contratos também. Mas o meu foco da minha pergunta, não dando muita redundância, é assim: quanto que eu gastaria hoje para aprender? Né? Porque o que acontece? Você vai lá no lugar e você tem que pagar. Aí eles te dão um tirinho lá de meia hora, você já, né, vai fazer alguma coisa, você tem que pagar. Então, assim, a minha pergunta é: quanto que eu gasto hoje para conseguir aprender sem muita limitação? Entendeu? Você tem que ter uma inteligência artificial, correto? Aí, depois da inteligência artificial, você tem que ter o fake on. Né? Eu não sei nem se o pronunciation é esse, deve ser, né? Você tem essa plataforma também. Aí você precisa quanto que você gasta, na verdade, Básico, para isso? básico, vamos lá. Coloca aí, chutando para cima. $5. $5 por mês chutando bem para cima, tá? Para aprender. $5 por mês de API de WhatsApp é muita coisa hoje em dia, tá? Principalmente utilizando o modelo 4O. Deixa eu. Escuta aí, mas que tá dando um barulhinho aqui. Então pera aí, eu já sei o que que é. Já sei o que. Deixa eu. Aí. Aí. Deixou. Então, $5, você tem 179 da Ficom. Sim, isso mesmo. E você tem uma API de WhatsApp que vai gerar aí de 20 a 100 reais por mês, tá? Vai depender da API que você quiser utilizar. Por que eu tenho muito resultado com pessoa iniciante? Infelizmente é mais cara, né? Mas a gente tá. Porque para pessoa avançada não faz diferença. Um pouco mais avançada, né? Mas para o primeiro contato faz. Então, enfim, vai ficar isso. 200 de API de WhatsApp mais ficou, $5 de IA, e nisso já dá para você fazer um escarcel, viu? Já dá para fazer uma baguncinha. Agora tem que desmutar. Eita, parece que Edmilson tá com um problema ali. Vou respondendo enquanto isso, pessoal do chat. Pode falar. E assim, você já respondeu a pergunta, eu agradeço. Vou fazer mais uma, porque eu fiquei muito na fila aí do ônibus. Agora eu queria saber o seguinte. Eu fiquei meio confuso com relação ao uso das plataformas, né? Porque assim, eu vi o Make, eu estudei programação, fiz análise de sistema, li na IBM, então assim, o que eu fiquei confuso? Hoje eu vejo que o Make te dá uma boa noção de estruturação e de lógica para se fazer automação, certo? Porém, esse Fake On, que é mais barato, ele te dá uma questão ilimitada, certo?
eu estou começando agora. Já vou no Fake On direto, ou você acha que eu tenho que passar pelo Make mesmo? Vai na Ficon. Até porque a live é da Ficon, né? Eu tô aqui de convidado. Mas pode começar pela Ficon. Tem uma usabilidade bem tranquila. Tem um curso completo lá no meu canal de como iniciar na Ficon, tá? E você não vai ter problema, não. Tranquilo? Eu, tendencialmente, realmente, para mim é Fake On mesmo, sem Boa. dúvida. Até porque eu vi, mas as estruturas de lógica e programação são muito parecidas mesmo, estruturalmente falando, né? Mas eu agradeço o tempo, desculpa minhas perguntas meio confusas, porque eu estou começando com isso. Nada. E agradeço você aí, tudo que você tem feito por nós aí, tá? Cara, Edmilson, tamo junto. Valeu demais. Não é tão importante, tá? Não quero mais ouvir isso nas suas lives. Bom, grande abraço. Pode seguir aí. Abraço, irmão. Vou responder aqui só no chat antes de colocar pro Rogério. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Isso aí, nicho hot, não é golpe. Pode ser golpe também, não sei. Mas eu digo, é isso daí mesmo que vocês estão pensando. Mande modelo para escritório de advocacia. Você quer dizer o quê? Formulação de contrato? Isso tem muito. Então, aqui não é nem contrato, não. São aquela base mesmo. Então, substituir os campos. Automação de substituição de campos. Isso aí é bizarro. Tem muito. Agiliza muito, principalmente escritórios que são mais, como posso falar, de massa, né? Teve um que era de questão de entrar com processo de aposentadoria. Pô, esse era não sei quantos processos por dia. O cara gasta uma nota em outra plataforma, né? Por quê? Porque ele não pegou o plano limitado da Ficon, né? Aí ele gasta uma nota lá no Make. Hoje em dia, ia sair bem mais barato utilizando a Ficon, tá? Mas como já tá tudo feito lá, tá lá rodando ainda. Vou até sugerir isso daí também. Mandando modelo de proposta comercial. Contrato e termo de fidelidade de uso, depois posso mandar. O Guilherme que falou. Também posso mandar. Eu faço por prompt, tá? É sempre contrato novo. Haru falou aí que quer. Aqui, calma lá. Tem uma pergunta aqui que o Haru tinha feito, não sei se estou falando certo, perdão. Quando você estava começando, teve alguma dificuldade que fez você refletir se deveria continuar nisso? Muito, né? Infinito. Sempre, o negócio é o seguinte, gente, sempre quando não tá entrando dinheiro, a gente tá se questionando, né? Essa é a verdade. E é a parte mais difícil, né? Não tem como. Modelo de proposta, e tem uns fluxos complexos, depois vou mostrar uns fluxos megalomaníacos aqui para vocês na Ficon. Bora lá, Rogério. Fala, seu Gustavo. Eu juro que é rápido, tá? Tá de boa. Tô com tempo. Agora é só dormir daqui a pouco. Tá de boa. Vamos ficar aí. A minha primeira pergunta é se você passava o usuário e senha para o cliente na Ficon ou no Make, enfim. Você disse que sim. Só que ele tendo acesso a essa automação, ao fluxo, ele está com o ouro na mão. Ele baixa esse ouro para ele, vamos supor que ele tem um mínimo de conhecimento, e depois vira para você, Gustavo, tchau, não quero mais pagar a manutenção. E aí? Com o tempo, a gente vai desenvolvendo alguns mecanismos, né? A Ficon falou que vai lançar, eu não vou falar de outras plataformas aqui, mas a Ficon vai lançar uma questão de você compartilhar o usuário, tá? Isso vai ajudar muito, porque gira em torno disso. E você vai desenvolvendo algumas estratégias dentro das plataformas que a pessoa usa, você vai colocando... você vai, por exemplo, uma possibilidade que você tem, uma plataforma essencial para o fluxo ali. Você coloca a autentificação para você. Você tem o controle de uma plataforma específica ali. Se o contrato for grande, sempre tem um contrato mesmo, né? Com o mínimo de meses. Porque mesmo se o cara quiser sair, isso aí realmente é uma limitação. O cara quer sair. Beleza, que não tem muito que pode fazer mesmo. A automação está lá e você vendeu o projeto. Então a automação é dele. Correto? Mas agora, se tudo que ele quiser fazer a mais, não sei o quê,
é por conta dele. Mas uma coisa tem que ter ciência. A automação em si, se você vender o serviço, o projeto é dele. É igual quando você contrata um programador para fazer um aplicativo. Eu tenho 2 aplicativos, e então já conversei com muito programador, né? Você, quando vai conversar com eles, você tem ali no contrato, muitas vezes, o código é seu ou o código não é seu. Então, é basicamente isso. Quando você vende um projeto, você está dando automação para ele mesmo, tá? O projeto é isso. Tranquilo? Então, tem que ter isso em mente também. Ele não quer mexer nada, ele quer pegar e vender. Isso aí realmente não vai ter muito o que fazer, não. Sabe? Você tem que ser bom no vender também, a manutenção, né? E porque vai ter, é isso que eu tô te falando, vai ter demanda, sempre vai ter um detalhe ou outro, sempre vai bugar uma coisinha ou outra, e ele vai te dar valor. Tanto é que eu te falei, no início dos primeiros projetos, quando eu não cobrava isso, o que acontecia? Eu ficava trabalhando de graça, foi por isso que eu comecei a falar assim, e fica sem jeito de cobrar depois. Já fechei o projeto, o cara pediu um ajustinho ali, o que eu faço, né? Eu não vou cobrar? Eu vou cobrar aqui agora o projeto já está pronto, ele quer um ajuste, eu vou cobrar? Não, mas eu estou trabalhando de graça. E que é uma coisa que você tem que fugir, a não ser que você queira fazer o primeiro projeto ali para mostrar de exemplo, igual eu já falei com vocês. Maravilha, segue a fila aí. Valeu. Pode subir a mão aí de novo. Tô com o tempo. Só o Pedro que vai me matar, mas aí depois a gente conserta isso aí. Fala, Douglas. Não, que isso, você que manda aí. Eu de volta. Foge um pouquinho do tópico inicial, a gente até pegou outros papos sobre isso. Na sua visão, né, pela caminhada da UP, você acha que talvez o início ali e a barreira de entrada é menor fazendo uma automação para cada cliente, e em algum momento a chave vira e meio que cria-se algum SaaS, seja com no-code, low-code, vibe-code ou qualquer coisa, e vende essa solução num preço menor, mas numa base maior de clientes, etc. Ou você particularmente acha que, assim, não é necessariamente um caminho natural. Vai ter gente que vai querer esse caminho, mas dá para ser muito bem feliz ali, prestando serviço 1 a 1 ali, com o processo de vendas 1 a 1 direto, etc. Então, eu já falei muito sobre isso, né? Sobre essa virada de chave para que a gente tem tudo na mão para... Você é programador, então não seria nenhum problema em questão, mas mesmo quem não sabe nada de programação, mesmo assim, você hoje em dia consegue fazer uma micro SaaS ali para, nem que seja, mesmo que não seja aberta, né? Mas para agregar os seus clientes ali, né? Mesmo que você não venda para todo mundo, deixa aberto, sabe, uma landing page. Então, hoje em dia, você tem essas ferramentas para isso, beleza? Posto isso, o que acontece? Você tem que tomar muito cuidado na parte de transição, tá? Porque ali eu não tenho coragem de fazer isso ainda, tá? Não fiz, eu falo para fazerem. Isso é um ponto que não sou skin in the game. Eu tenho muito medo de fazer a transição, de pegar e agregar todos os clientes que fazem algum tipo de automação e colocar dentro do mesmo serviço ali de uma micro SaaS, tá? Mas eu começaria do zero, como eu estou começando a ter novas ideias a partir de integração. Por exemplo, Lovable e Ficon. Gente, isso é um potencial absurdo que a gente tem na nossa mão. Quando você pega um Lovable da vida e agrega a Ficon, o que acontece? Você consegue comunicar isso tudo graças aos webhooks. Então, você consegue transacionar as informações da sua aplicação lá no Lovable, seja um micro SaaS, seja o que for, né? Seja o que você quiser fazer, para fazer o processamento do seu serviço, né? Prestar o seu serviço por meio da Ficon. Então, você manda as informações do seu aplicativo para a Ficon processa e devolve para o seu aplicativo. Tá? Já tem até um módulo de webhook response, tá? Lá dentro da Ficon. Então, é uma possibilidade que se abriu assim absurdamente. Aí você vai me perguntar, Douglas, você tem coragem de fazer isso para os seus clientes e agregar eles e mandar eles para uma micro SaaS? Não, mas eu tenho coragem de ir atrás de outros clientes, sabe? De criar uma solução nova e aberta, tá?
Isso sim. Mas eu acho que os clientes que eu tenho hoje, eles são clientes de mais tempo. Então são clientes que têm essa recorrência ali. Eu vejo isso como um gatilho para eventualmente eu perder eles, sabe? Se começar a ter uma estabilidade, são coisas que não podem ter instabilidade para fazer essa migração, sabe? Então eu sou muito receoso de colocar os clientes que eu já tenho dentro disso. Acho que deu para entender, Douglas? Ou não? Não, deu sim, com certeza. Então é isso. Eu Mas para buscaria novas soluções. Para não ficar meio que na instabilidade ainda que existe. E aí, eu como desenvolvedor, né, acho super interessante Lovable e outros ferramentas de no-code, mas a gente sabe dos problemas que acontecem, etc., e gera aquele frio na barriga, né? Exato. E construir alguma coisa com 100K já torna o projeto praticamente inviável para a maioria das soluções, né? Como que é? Se você não for partir por no-code, low-code, você contratar um freelancer ou um time de desenvolvedores para fazer a solução ali, aí o valor já escala exponencialmente, e aí torna-se inviável ali você ter o retorno do investimento. Né? Já não vale. Eu faço isso porque, tipo, tem vários negócios dando certo, eu financio construção de aplicativos, financio o investimento em desenvolvimento, sabe? Mas eu, de forma alguma, pegaria um negócio do zero e contrataria, assim, sabe? Um negócio que dá para ser testado, fazer um MVP num Lovable da vida, junto com a Ficom. Eu começaria do zero, não, sabe? Nunca. É muito caro esse desenvolvimento. Por isso que o Douglas tá rico, gente. Desenvolvedor, aí... É isso. Quem que é o próximo aí? Sou eu. Augusto. Você notou nesse tempo que você trabalha com low-code algum preconceito e tal, por parte de algumas empresas? Você vai fazer um fechamento e aí alguém descobre, até tem esse fator de eu preciso informar para o meu cliente que eu estou fazendo algo low-code. Como é que funciona essa questão? Então, eu mesmo tenho preconceito com no-code e low-code. Mas o negócio é o seguinte, o que a gente faz aqui, nós somos integração dessa maneira que a gente faz assim, no fim das contas é uma pequena gambiarra, né? É o que a gente faz, não é uma construção de sistemas absurdos. O que acontece? Só que plataformas que foram começando a ficar robustas possibilitaram esse processamento, essa gambiarra, ganhar uma escala absurda e funcionar certinho, sabe? Então, o que importa, essa é a minha mentalidade, tá? Tem pessoa que é mais preciosa, mas o que importa para mim é funcionar redondo. Não interessa como está sendo feito. O que interessa, obviamente, são os custos do que está sendo feito e o resultado, se está sendo feito corretamente, né? Mas óbvio que tem preconceito. É difícil, você não vai escalar um negócio absurdo, por exemplo, dando o exemplo da pergunta do Douglas, né? Usando Lovable e Ficom. Mesmo que você continue utilizando Ficom para fazer o processamento das coisas, dá para fazer, tá? E vai suportar volumes gigantescos, como vocês já perceberam. Você vai ter que precisar desenvolver soluções adjacentes, investir em segurança. Então, aí já começa a falar a linguagem dos profissionais, tá? O que a gente está fazendo aqui, a gente não é programador, né? Pelo menos em grande parte. As pessoas não somos programadores. Então, tem vários detalhes que, quando a gente está falando de construção de uma aplicação, que a gente não tem conhecimento, mas que são muito importantes, tá? E a segurança é um dos principais deles. Então, se você faz um microservice para validar o MVP e tudo mais, excelente. Mas teria coragem de colocar 10 mil usuários numa solução construída pelo Lovable sem ninguém fiscalizar ali? Eu já te adianto que não. Eu estudo bastante, tenho um plano lá de $100 por mês. Gasto token infinito no Lovable para ficar brincando, para ficar vendo o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e não tenho coragem, tá? Teria coragem, igual eu falei, de lançar um modelo novo, algo diferente ali, um MVP, teria coragem, mas pegar e fazer uma aplicação porque eu sei fazer automação é diferente. Tanto é igual eu já falei com vocês, eu contratei programadores, 2 aplicativos, tem 2 equipes de programadores diferentes. Eu não fiz aplicativo nenhum. O mais que eu faço são interfaces, aplicativos com Lovable, aplicativos simples para uso interno. É isso.
E é isso que a IA nos possibilita hoje. Mas fora isso, eu não recomendo, poxa, porque escalar com Lovable, não. E o Douglas, se ele quiser até contribuir aí também e falar um pouco mais sobre isso, tem vários poréns nessa questão aí, sabe? É isso, ele falou aí no chat. Lovable igual MVP. Prova que seu produto é vendável e cria do jeito certo. É isso. Valida demanda pelo seu produto, né? Outra pergunta aí para fechar. Claro. Quase que no mesmo tema. Há uma possibilidade, acho que é uma situação, é uma demanda raríssima que pode surgir no caso de. É possível, por exemplo, pegar um blueprint da Fickion, jogar numa IA e ela transformar isso em um código funcional e tal? E um código que funcione. Porque é um modelo low code, né, no caso. Transformar isso em um código, entendeu? Tipo, como se fosse uma criação do zero sem ser low code. Você já abriu um arquivo da Ficon? De blueprint? Já, blueprint, algumas vezes. Então... Até tentei fazer esse chat GPT, tipo, só por curiosidade. O que acontece? Pela estrutura dele, é um JSON, né? Inteiro, complexo, e que, basicamente, ele tem lá todos os nós e tudo mais. Só que, se a IA que você mandar para ela esse arquivo, se ela não conseguir interpretar do que se está tratando, alguns termos específicos ali, o código vai sair ruim. E o que eu posso falar o código vai sair ruim. Não vai ser de tanta utilidade. Então, o que eu faria? Front, se você quer fazer um MVP, tá? O front você faz, você pode fazer numa dessas plataformas, o back todo, o processamento, fazer as funções, o serviço em si da aplicação, você faz pela Ficon e retorna o resultado para o front, tá? Então, eu não mandaria o fluxo da Ficon para transformar em código, para criar aplicação, não, sabe? Eu faria coisas separadas. Faz o front numa dessas plataformas e joga e faz a comunicação com a Ficon para fazer o processamento das informações, tá? Entendi, obrigado. Nada. Mais alguém aí? Aqui, o Douglas mandou uma informação, uma notícia aí teve esse problema aí do Lovable que vazou dado de uma carambada de pessoa. Vou mostrar os fluxos monstros aqui na Ficon. Mas foi isso, tanto é que agora eles adicionaram como chama? Uma abinha gratuita de Review Security Check. Não tinha, foi depois desse vazamento. Mas tá muito bom, viu? Tá bizarramente bom, né? Já vou indo abrir aqui o fluxo monstro enquanto o Edmilson faz uma pergunta aí. Na verdade, eu queria te fazer um pedido aí. Eu posso depois mandar os 3 áudios para você me responder de algumas dúvidas que eu tenho que não está dando esse foco aqui. Então eu não vou tomar mais o tempo. Mostra aí os monstros aí e eu te mando o áudio aí. Obrigado, viu? Deixa eu pegar aqui, não tem como filtrar por operação. Acho que esse aqui é um monstrinho. Não, não é não. Esse aqui é um monstro feio. Isso aqui só tem projeto meu, gente. Minha conta aqui. Só tem projeto meu. Mesmo assim, eu coloco aqui. Esses daqui são da empresa 1P. Mesmo assim, eu etiqueto, né? Eu faço essas etiquetas. Deixa eu pegar o fluxo monstro aqui, um grandão, para vocês verem. E nem demorou tanto assim quanto parece. Deixa eu pegar aqui. Tem um que chama contingência aqui. Tá escrito errado, é contingência. Muito bom. Aí, turma. Um belo fluxo, hein?
Tem outros aí. Quer ver? Aqui, o Telegram que eu falei pro Douglas. Aqui. Tem esse aqui, ó. Que eu falei pro Douglas. Esse aqui é um projeto legal também. Isso aí. Quero ver o fluxo monstro. Augusto, pode falar. Existe alguma solução prática hoje que extrai contatos de lead ali do Instagram e ela mesmo, de forma autônoma, faz uma abordagem? Diariamente? Tem, claro. Claro. Pesquisa os marketplaces de API. Rapid API, Apify. Tem algumas outras, mas Dog não sei das quantas. Eu tenho só aqui, mas esses são bons. Aí lá você pesquisa por Instagram e Scrape. Como é que é? Rapid API. API. Rapid Aham. API. E o outro E é qual? Apify. Apify, já ouvi falar. Aí você consegue. Procura por quê? Instagram e Scrape. Aí, é isso aí que o Guilherme falou. Tudo tem API. Tudo que tem API dá para automatizar. E você não é maluco? Não, eu sou um pouco maluco, né? Fico o dia inteiro nisso aqui. Eu tava fazendo as contas, eu já devo ter passado, na Ficom, eu já devo ter passado umas 150 horas, pelo menos, na Ficom, sabe? Aproveitando o embalo aqui, perguntando mais uma coisa. Agora, para você, acho que você está no topo do topo aqui, né? Nessa conversa. Acho não, você tem certeza. Não, tem o Guilherme aí, tem o Douglas aí, falando sério. O que você, e tem o Pedro aqui que fez a bagaça toda, né? A gente só usa, o Pedro ainda fez. O que te impressiona, assim, de coisa nova que você, tipo assim, tem visto talvez esse mês, você fala, cara, esse bagulho é muito insano, que talvez está em teste agora, e que quando performar, isso vai ser a nova onda do momento? O que tu que tem te deixado empolgado, assim? A nova onda do momento é a Ficom, velho. E não tô nem brincando, não, velho. É muito barato. Muito Mas eu falo barato. de funcionalidade, eu falo então, assim... de funcionalidade. Você consegue... Fala de uma funcionalidade assim da Ficom que te impressiona, então aproveita a propaganda. A funcionalidade da Ficom que impressiona primeiro, você tem a possibilidade... olha só, tem alguns diferenciais que são muito bons. Você tem um módulo de JavaScript, assim como... mas tem no N8N, não sei o quê. Beleza, mas você tem aqui, no plano limitado, você tem que tomar conta de servidor. Você tem a faca e o queijo na mão, sabe? Tipo assim, é impressionante o tanto que ela te dá a base para você fazer o que você quiser. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você tem tudo que você precisa, pagando pouco para você colocar a sua ideia, tirar a sua ideia do papel, com auxílio de outras ferramentas, integrando outras ferramentas. Se tivesse, ficou na época que eu comecei, ia facilitar muito minha vida, porque eu sei como é que é. A gente está começando, você chega e fala assim, mas vou ter que pagar aqui não sei quantos dólares, não sei o quê. No início é complicado. Aí ficou, tipo, te dá um investimento fixo ali sem você ter que escalar por nenhum motivo específico. Então, assim, tem muita coisa boa. Se vocês usam outras plataformas, vocês sabem, aqui a Ficom você consegue testar os módulos sem ter que preencher variáveis, por exemplo. Enfim, tem muito ponto positivo. Os logs de histórico funcionam muito bem. O que mais que eu posso falar? O webhook agora tem o webhook response. Você consegue editar o webhook inicial para você conseguir editar e ir fazendo o seu fluxo sem precisar ficar testando igual um maluco. Bicho, tem muita coisa boa. E não é só o preço, igual a gente fala. Muita integração nova saindo. Tem a comunidade. Cara, é realmente inovador. Por isso que eu tô aqui, né? Eu tenho um caso engraçado de um cliente que ele conhece a Ficom primeiro que eu, aí ele me apresentou porque estava com preguiça de mexer. Aí eu fiz todo o fluxo dele, né, vendo as suas aulas, porque quando eu bati de cara eu não entendia nada. Mas a questão é que ele me mostrou aquela atualização do chatbot da Ficom. E aí o que eu achei estranho é que não tinha o Thread ID, que não tinha a necessidade de colocar ali para ele
memorizar o contexto, aí eu fiquei confuso É pra porque, caramba, é porque o comprar. Thread ID deles não chama Thread ID, né? É o identificador. É assim que pega o contexto da conversa. O Thread ID serve para quê? Para você pegar o contexto do que já foi conversado com um usuário específico. E aí o Thread ID ali, no caso, como funciona muito para o WhatsApp, você coloca o número de telefone da pessoa. Mas eu já usei o chatbot e já fiz o chatbot colocando um número que não era o número de telefone da pessoa. Apesar do campo de identificador ali, tá escrito identificador de número, não sei, alguma coisa assim, ele funciona como Thread ID. Ah, então tá performando normal aí e tal. Eu não sei se era o Normal. beta e tal. Não, normal. Aquilo ali já é um campo identificador, sabe? É como se fosse Então, a aplicação dele já é muito mais fácil hoje, então. Então, já facilita. É isso. O chatbot realmente é mais um ponto aí da Ficon. É uma solução da Ficon também. Isso aí não tem. É um módulo da Ficon, uma solução deles mesmo, sabe? Legal, top. Então, acho que é isso, né? Ou alguém mais aí? Tô por conta. Pedro vai me matar. Alguém faz mais uma pergunta aí pro Pedro me matar. Então vamos lá, vai. Já que você insistiu, Pedro vai ganhar hora extra hoje. Ô, Guilherme, você comentou numa pergunta do Davi, do David, não sei como é que pronuncia o nome dele, de automação de ligação de voz. O áudio, você usa o Eleven Labs, por exemplo, ou como é que eu uso o Eleven Labs, mas eu uso por meio de uma plataforma que chama VAPI. VAP, na verdade. VAP. Mas aí lá dentro eu integro o Eleven Labs. É o que eu disse. É muito legal, é muito interessante. Resultado igual. Tive um cliente que tentou, ele vende... Ele é afiliado também, grande de... Como chama aquilo? É como se fosse suplementos que bombam na internet aí, de tipo... daquela plataforma Bripe, eu acho, né? Bripe, se não me engano. E ele é muito grande e tudo mais. Fui fazer isso aí um fracasso, velho. Tipo assim, não vende. Para vender, eu acho um desastre. Caminho que eu acho que é inovador, legal, dá para cobrar também, é o quê? É isso aí, encapsulados. É esse o nome que estava me faltando, o nicho encapsulados. É isso aí. Eu acho legal para lembrete. Hoje tem live, hoje temos promoção, hoje temos não sei o quê. Agora, para venda, eu acho, primeiro, caro, né? E resultado, eu pelo menos não vi ter, tá bom? Não é que eu tenho uma experiência absurda fazendo isso. Aqui, Pablo Marçal, o Guilherme falou, usa a ligação de lembrete dos cursos. Ah lá, isso aí eu acho bacana. Mas é isso, você não tem uma interação. É uma ligação que vai ir para o seu WhatsApp e que vai te ligar e vai te falar, fala, fulano, tá lembrando que hoje tem, né? E é isso. Ou tá sabendo que a gente está na Semana do Consumidor? Para saber mais, você pode me mandar uma mensagem nesse mesmo número. Ou para saber mais, entre no site tal. Isso eu acho legal. Tá? Isso eu acho legal. Agora, para vender, conversa para vender, pô. Eu queria até saber. Se alguém conseguia, é bom. Aqui, quando lança curso novo, ele liga também. Aí, gente. Vocês já podem vender automação para esses players grandes aí também. Sabe? E aí, nesse caso do encapsulado, gente, eu posso falar com mais segurança. Bicho, ele é um cara que vendia muito, coisa de mais de comissão de mais de 10, 15 mil por dia, tá? Comissão. Ou seja, e tudo por WhatsApp. Ele tem eu acho que ele coloca uns indianos num galpão e fica e faz eles venderem, né? Mas aí não teve, como fala, não teve retorno nenhum. E o cara é grande, com muito lead, sabe? Não vale a pena, não. E não é porque é ruim, é porque ainda tem um delay para a resposta. A IA, meio que, claramente a IA, por essa demora, enfim. Deixa eu ver o que o pessoal falou aqui. Quando pega os coach, vem disso aí. Mas é mesmo, assim,
não sei como que é. Na verdade, eu tenho uma ideia de como que chega em coach. Parceria, gente, é um absurdo. Eu vou falar um caso de um amigo meu que ele é um empreendedor e ele dá palestras, né? Ele teve recentemente dando palestra até com o Paulo Guedes, dá palestras mesmo para as pessoas, para outros empreendedores. E, bicho, ele tem uma empresa de automação, que às vezes tem cliente que ele não pega, ele também passa para mim. E esse cara, velho, ele fez uma empresa. Gente, ouve isso que é muito importante, é surreal, né? Ele fez uma empresa que basicamente é automação e IA. Ele chama de inteligência artificial, só soluções de inteligência artificial. Ele pega o público certo ali, que são empreendedores de diversos nichos diferentes, que falam assim: poxa, eu preciso, como fala, eu preciso entrar nessa onda da inteligência artificial, né? E vende, como se fosse soluções de automação mesmo, e vende, mas por ticket, gente. É assim, projetos de 50, 100, é assim. Por quê? Porque é o nicho, é o público que ele chega, né? É o público ali que ele chega. Então, isso daí é uma maneira de conseguir clientes, sim. Mas, igual eu falei, antes de você ir atrás do networking, de ir nos eventos para vender seu serviço, é importante você ser bom também, né? Por isso que essa é a minha parte. É a parte de fazer vocês ficarem bons, ensinar automação. E aí depois vocês têm um caminho, um universo de possibilidades que eu costumo falar, né? Então é isso. Foi, Pedrão? Oi, perdão, Gustavo. Foi? É isso aí? Cara, é isso, mas se vocês quiserem, podem ficar à vontade. Eu não vou Não, impedir vocês de continuar isso. Vocês que... só se alguém tiver mais alguma pergunta mesmo. É? Agora ou nunca. Então, Ô, beleza. Gustavo, fala aí o que a gente encontra na comunidade 1P aí. Me chama lá no WhatsApp, eu mandei mensagem no grupo pra gente não ficar na live da Ficam aqui vendendo vendedor de curso. Tá, joia. Valeu. Valeu, irmão. E ó, só como sugestão, libera essa live, cara. Isso aqui foi uma aula e tanto. Pô, Rogério, que bom que você gostou. Eu tentei preparar ali uma apresentação. Eu fiquei com medo de ficar muito longa, mas que bom que vocês gostaram. E, pô, fico feliz, de verdade. Fiquei com medo com o tempo, mas que bom. É isso aí. O Guilherme falou aí. Olha só isso daqui. O mais importante, não parem no primeiro, não. É isso. É isso aí, velho. Eu já ia falar isso, Pedro Barreto, já tem que convocar uma pro mês que vem, cara. Todo mês fazer uma livezinha aí, ó, show de bola. Ah, cara. tá, ele tá falando da live. Eu pensei que ele tá falando da primeira automação. Beleza, na live também não. A gente pode também fazer outras. Ah, sim, fazer uma nesse estilo, você disse, Rogério? Cara, qualquer estilo. O Guilherme é uma enciclopédia da automação, cara. A gente fica aqui batendo papo horas e horas. Sim. Pois é, então, eu sei que o que mais pesa aí pro pessoal, né, é o horário da nossa meet padrão que a gente tem todo dia. E eu sei que das 4 às 6 é complicado para a maioria, né, mas a gente tá estudando alguma possibilidade da gente flexibilizar isso aí e fazer nesse horário que é melhor pro pessoal mesmo. Fechou. Isso aí, gente. Muito obrigado por vocês, principalmente, ficaram até o final aqui. Pô, vocês não sabem tanto que eu fico feliz. E um negócio que eu falo que parece que é bobagem, que eu sei que parece que é bobagem, mas eu gosto muito de poder de ver as pessoas ver um vídeo, consegue fazer, dar o primeiro passo. Vocês não sabem tanto que isso é gratificante, assim, de verdade. E eu faço com todo o prazer do mundo essa parte de ensinar. E vocês sabem onde me encontrar, estamos lá na comunidade. Vamos trocando uma ideia. Obrigadão, Pedro, pela oportunidade. E valeu, gente. Até a próxima aí. Qual é o nome do canal para assistir? Empresa 1P. Só agradecer, Gustavo. Obrigadão, cara. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até mais, boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Pedro. Boa noite aí.